Fala, colegas da Segurança Pública de Minas Gerais, em especial a nossa Polícia Penal. Nós estamos estreando o podcast Carcereiros e nós vamos hoje ter um convidado mais do que especial. Você já viu na nossa vinheta e ele está aqui, Leonardo Caetano. Obrigado, Leonardo, por estar aqui com a gente, né, nesse projeto, por estar estreando com a gente aqui. É um prazer poder te receber aqui. Vamos fazer o seguinte, você já vai iniciar falando quem é Leonardo Caetano, para que quem está nos assistindo possa te conhecer. Nós estamos aí hoje, eu acredito, com quase 20 mil servidores, estamos aí com no mínimo uns 3 mil que entraram novos aí. Eles precisam conhecer quem construiu o sistema, né? E você é um deles. Ô, John, primeiramente quero parabenizar você pela atitude, cara, de dar esse pontapé inicial. Uma coisa que eu falo muito, que o sistema ele tem muita história e que muitas vezes ela não é contada. E como nós temos diversas camadas de sistema, né? Contrato, depois concurso, os nossos concursos são sempre muito volumosos. Então, todo grupo que chega construindo uma história diferente. Mas aquela história de base, lá de trás dos primórdios mesmo, ela acaba ficando apagada. Então, quero te parabenizar por essa atitude, parabenizar toda a audiência aí que vai estar acompanhando, que vai estar compartilhando. Pedir a você que compartilhe mesmo, porque o sistema precisa conhecer esse trabalho e dar seguimento, e te parabenizar por tudo que você tem feito aí em prol da categoria. E também agradecer pela oportunidade, cara. Muito obrigado mesmo, fico muito honrado pela oportunidade de poder participar, contar um pouco da história, um pouco das polêmicas, né? São muitas. Que envolve, não são poucas. Dá umas boas gargalhadas também. Espero que possam ser momentos agradáveis pra gente aí. Então, quem é o Leonardo Caetano no sistema prisional? Qual a trajetória? Como que você começou? Como que se tornou policial penal? Tem histórico? A gente tem esse estigma, né? Veio do contrato, não era do contrato. Quem é Leonardo Caetano? Para o pessoal conhecer. Leonardo Caetano é um menino que chegou em Belo Horizonte, né? Em 97, para poder servir as Forças Armadas, poder alistar, né? Fiquei 1 ano e meio nas Forças Armadas, saí. Fui trabalhar numa empresa de transporte e não morava com a minha família, morava por conta própria mesmo e muita dificuldade. Fui ser chapa de caminhão do Ceasa e depois consegui arrumar emprego, né, de motorista, enfim. E surgiu a oportunidade de entregar um currículo. Na época era lá em cima, no alto da Avenida Nossa Senhora do Carmo. Eu nem lembro mais como que era, não sei se era FAP o nome da escola. E chegava lá, você entregava um currículo, né? E o pessoal te ligava para você poder ir lá fazer uma provinha. Me ligaram, fui lá poder fazer essa provinha, isso em 2003. Aí fui lá, fiz a provinha, mas sem muita expectativa, né? Porque aquela cisma também, poxa, mas trabalhar em cadeia, que a gente tinha sempre aquela estigma, assim, para população, de maneira geral, que não conhece o sistema, tem a ideia de quê? Da profissão de carcereiro, né? Sim. Abridor e fechador de porta de cadeia. Não sabe da complexidade que é o nosso serviço e das atribuições que nós temos. Inclusive o nome é justamente para dar vamos dizer, essa ironizada, né? Sim, na carreira. Sim. Isso é importante porque chama a atenção do público, principalmente do público que não é da casa, a entender de fato o que é a nossa profissão. Que é a profissão, tirando a primeira profissão mais antiga do mundo, a nossa é a segunda, né? Desde que o mundo é mundo, necessita-se de que tenha custódia de pessoas, né? Desde que houve o primeiro crime, né? De Caim e Abel, né? Não, inclusive você citando aí, até para quem está nos assistindo saiba, existe o histórico bíblico das cidades de refúgio. Exatamente. Eram as cidades que foram criadas para receber quem na época tinha cometido homicídio, inclusive era intocável, teria que ficar nessa cidade até que os parentes da vítima, né, cessassem a perseguição e ele pudesse voltar ao convívio em sociedade. Mas é só interessante, mas é verdade. Aspas. E o legal disso é que a história do sistema ela começa também em Minas Gerais, né, na época do período colonial, né, com a exploração do ouro, aonde a primeira cadeia pública, né, foi construída em Ouro Preto
E o primeiro grupamento de policiais penais, ele começou a operar em Ouro Preto. E a própria história da Polícia Militar, ela começa em cima justamente da guarda, né? Da Guarda Real, né? Então, enfim. Então, muita gente que fala de polícia penal e vê uma viatura da polícia penal não sabe a história que está por trás. Pensa que é simplesmente carcereiro, abridor e fechador de tranca, né? De porta de cadeia. É outra coisa, né? Uma coisa vai bem mais a fundo. Numa outra oportunidade, quem sabe a gente não fala um pouco mais sobre isso, né? Sobre a história do sistema. Mas então eu fiz a prova e 15 dias depois me ligaram e tal. Fulano de tal, você fez uma prova, você deixou um currículo aqui e tal, a gente tem uma vaga disponível, você tem interesse e tal? Pô, tenho interesse sim. E fui lá para poder fazer a tal prova, né? Só por curiosidade, você lembra do salário, não? O salário na época era R$462. Por incrível que pareça, o salário ele tinha acabado de melhorar, porque ele era 290, ele tinha acabado de melhorar. Eu entrei na época, o salário tinha acabado de melhorar. Ele era R$290 e aí ele tinha feito um aditivo na mudança do exercício de 2003, né, com o novo governo que iria assumir. Então houve um aditivo de um incremento de quase 50%. Então, ele saiu de 290 e foi para R$462. Então, cara, assim, no mercado... Eu perguntei, só o pessoal saber a história, né? Porque hoje vê assim, tá ganhando aí o salário que hoje, né, o agente de segurança pública entra, mas não sabe, de novo, como que começou, né? Exatamente. E o salário do policial penal, ele era um salário que relativamente era um salário, assim, um salário de esmola, né? Como na segurança pública sempre teve esse histórico, né? Haja vista aí o histórico trágico que nós temos de 97, né? Que combinou com a nós morte teremos um quadro para falar sobre isso aqui. Do Cabo Valério. E a partir daí que houve um olhar diferenciado para a segurança pública. Então, o salário do atual guarda de presídio, ele era R$492, né? E aí estava começando a criar nomenclatura de agente penitenciário com a criação da Lei 14.695, que é a atual lei da carreira, né? Que é o mais legal que eu falo, que é uma lei que é da carreira, só que ela não é da carreira, porque é uma lei da carreira, mas que cria uma superintendência da guarda. Ela não fala sobre a carreira, né? Ela não fala de fato sobre a carreira, ela fala sobre a criação de uma superintendência de guarda, ou seja, de uma instituição que iria fazer a gestão de uma carreira. Mas, enfim. Então, fui lá, fiz a prova. Na época, até o diretor, eu não sei se atualmente ele ainda está no albergue ainda, mas era o Zé Fábio. Zé Fábio que fazia parte lá da equipe de recrutamento, né? E fizemos a prova lá, e uma dinâmica de grupo e tal. E passou-se mais 15 dias, eles entraram em contato. Olha, você foi aprovado aqui, vai assinar o contrato e a equipe tem que fazer um curso, tem que fazer um cursinho e tal. E, pô, vamos, né? Vamos pra gente poder ver como é que era. E o curso foi na Cadepol. Foram 15 dias de curso na Cadepol. Naquela época a gente entrava e quem informava os agentes penitenciários era a Polícia Civil. Eram 15 dias de curso na Cadepol. E fomos para a Cadepol, a turma, e nessa época aí, não era a Polícia Militar mais que estava na transição, era a Polícia Civil. Era a Polícia Civil, porque a maioria das carceragens, ela era da Polícia Civil. Né? Então, assim, com raras exceções de unidades pelo Estado, mas a maioria das carceragens, cadeias públicas, eram todas da Polícia Civil. Então, quem formava era a Polícia Civil. Então, a Polícia Civil, fomos lá, fizemos esses 15 dias de curso na Polícia Civil, houve um lapso de tempo até eles chamarem para poder assinar o contrato, né? Que era aquele contrato de 6 em 6 meses, renovado todos 6 em 6 meses você renovava ele. E eu assinei meu primeiro contrato em 16 de novembro de 2003, foi meu primeiro contrato. A nossa turma era uma turma que estava sendo formada, como era de ex-militares, estava sendo formada para poder assumir a muralha da Dutra Ladeira, porque a Dutra Ladeira ela iria passar pelo período de transição. Ribeirão das Neves. Ela iria sair da Polícia Civil, que era a Casa de Detenção Antônio Dutra Ladeira, né? Ela iria sair da Polícia Civil e iria para a Subsecretaria de Administração Prisional, recém-criada Subsecretaria de Administração Prisional. A SUAP, exatamente.
Então, essa turma seria destinada para poder assumir a muralha da Dutra Ladeira. Só que, na hora de assinar o contrato, tinha uma demanda também de agentes para poder assumir também as guaritas do presídio, antigamente, né, conhecido como Penitenciária José Abranches Gonçalves, que era antiga, frente. Exatamente, antiga jovem adulto, né? Na época ela era chamada de jovem adulto. E então, né, vamos para lá e vamos assumir, vamos ser agente penitenciário. O que é ser agente penitenciário? Não sei não. Fizemos um cursinho ali, né, de 15 dias, né, aprendendo algemação, manejo de armamento de fogo, bateu defesa pessoal. Não? Saber que ia mexer com preso, não? Cara, é aquele desconhecido, né? Mas para um guri de roça, de interior... Você tinha quantos anos na época? Em 2013 eu tava com 23 anos, né? Tava com 23 anos, tava na flor da idade, tinha acabado de casar, pô. Então, assim, né? Meio que tem naquele negócio. Minha esposa também é da segurança pública, ela é militar, ela tinha acabado de passar também no concurso da Polícia Militar. Então, assim, meio que naquele negócio, né? Pô, é polícia, não é polícia? Como é que é esse negócio? Como é que funciona e tal? Mas, na época, assim, a gente já tinha um certo conhecimento, porque estava na fase da criação do COP. Então, a gente costumava ver as viaturas do COP, às vezes, passando na rua, e aquilo chamava a atenção da população, né? Só para a galera que está nos assistindo saber aí, o COP, então, é o nosso batalhão de operações especiais, né? Exatamente, ele é análogo ao batalhão de operações especiais da Polícia Militar, né? Sim. Que é o comando de operações especiais da Polícia Penal, né? Que é a equipe destinada a intervir em situações de média e alta complexidade. Então, na época, quando criou o COP ali, lá em 2003, as primeiras unidades, né, as primeiras equipes, você costumava ver algumas viaturas, aquilo chamava atenção porque era diferente, né, era uma pintura bonita e tal. Então, pra gente que era de fora, e como eu trabalhava no São Francisco, a empresa de transporte que eu trabalhava era no São Francisco, e eu pegava o ônibus no Antônio Carlos, que mora em Venda Nova, e aí vi o ônibus também passando, o ônibus, né, Secretaria de Justiça, que era o ônibus que levava o pessoal, os funcionários, né, de Ribeirão das Neves. E aí era o ônibus da Aviação Cerro. Aí vinha com a plaquinha na frente, assim, escrito Secretaria de Justiça. Aí na cabeça, Secretaria de Justiça pensava que era ligada ao Tribunal de Justiça, ao Judiciário, né, e tal. E quando eu fiquei sabendo que Secretaria de Justiça, na verdade, era o local onde estava indo, então, pô, eu falei, pô, tô indo pro Judiciário, né? Alguma coisa ligada ao oficial de Inclusive, justiça. Nós vamos tentar entender também mais na frente isso, porque há hoje uma confusão, né? O nosso secretário é secretário nosso, não é secretário, comanda ou não a civil, comanda ou não a PM, uma confusão, mas lá na frente a gente vai falar sobre isso. Daqui a pouco, exatamente. Mas, enfim... Então, iniciei o trabalho quando eu cheguei na José Abranches Gonçalves, né, antiga jovem adulto. Eu fui para a equipe C, né, equipe que na época ela era capitaneada lá pelo coordenador Ronaldo Bigode, acendia um cigarro no outro. O plantão era 12 horas, era 12 maços de cigarro, fumava demais. Finado Bruno, que nós perdemos aí recentemente, né, era o subinspetor da equipe. E a equipe era uma equipe de cinco guardas, para poder gerenciar a cadeia toda. E na época, o que a gente tinha na época, né? Era um bastão que cada um ia lá no meio do mato e cortava o seu bastão, escrevia o nome nele, mesmo? Né? Era um bastão que a gente tinha. Então... Não, mas é brincadeira cortar no mato, não? Sério? Não, é sério. Sério. Galera que trabalhou aí nas antigas, principalmente a galera da Zé Maria Joaquim, vai lembrar aí. A gente chamava de Chico Doce, né? A gente chamava de Chico Doce. E não é muito longe, não. Em 2003, 20 anos atrás. 21 anos atrás. E eu tô falando isso aqui, você imagina a galera que vem lá do primeiro concurso de 94, o que esses caras não passaram, né? Que começaram a aposentar agora. Mas enfim, então aí a gente ia lá e cortava, tinha o ritual mesmo de ir lá e cortar o seu bastão e aquilo ali era o seu instrumento de trabalho. Algema para cadeia também, eram 5 algemas que tinha, na época era 200 e poucos presos que tinha na unidade, eram 5 algemas, 1,38 canela seca e uma puma. Eu cheguei a pegar a puma em 2003. Que eles falavam que era muito perigosa, peguei, né? E tal. Puma, Inclusive, tem até um fato curioso que dessa puma, que quando essa puma chegou lá era da PM, não é isso? Ela era da PM, isso, é espólio da PM. Isso. E a PM começou a adquirir armamentos longos, né? E tudo.
Então, essas pomas, eles começaram a descartar elas. E aí começaram a reverter para a Polícia Civil. A Polícia Civil não tinha interesse e começou a mandar para as unidades que eram da SUAP. E nós tínhamos uma puma, um 38 Rossi, canela seca, os bastões, cada um tinha os seus bastões, e 5 algemas. Esse era o patrimônio da cadeia. Facinho de fazer o livro de patrimônio. Facinho de fazer o livro de patrimônio. 200 e poucos presos. E a gente conhecia naquela época, estava na transição do número de matrícula para o número de Infopem. Então, a gente tinha um costume de chamar o preso pelo número da matrícula. Você não chamava preso pelo nome, você chamava ele pelo número da matrícula. Era fácil decorar na época também, Era fácil, né, de decorar. Hoje estão porque... o quê? Com 6 dígitos? Daí quase que para cima. Daqui a pouco nós estamos chegando, né, em 7 dígitos aí, né? Então, quando o cara tinha um Infopem muito grande, era 4 dígitos. Era 4 dígitos. Quando o cara tinha um Infopem muito grande, ele era muito moderno, né? Acabando de entrar no sistema. Inclusive, tem até um dos presos que trabalha com a gente hoje lá na academia, que era dessa época, o Infopem dele é 50... Eita, pô, tô soltando informação aqui. Mas como é de pública, 5094. E ele era dessa época, então assim... Esse vai pra edição, não precisa cortar, não. Mas enfim, então o Infopem era de 4 dígitos, então a gente sempre tinha o costume de chamar o preso pelo Infopem. E na hora de procedimentos e tudo, você entrava dentro da cela, entrava no pátio de sol sozinho para poder trancar os presos, e às vezes os presos estavam lá naquele momento: ô, sargento, nós estamos num desembolo aqui, daqui a pouco nós vamos entrar. E você ficava no meio de 200 presos, esperando eles terminar o desembolo, para poder retornar para a cela, para você poder ir e trancar a cela. Então, ou seja, você já era uma vítima, né? Você já era um refém em potencial. Ô Caetano, aproveitando isso que você está falando, só para a gente poder, para quem está nos assistindo, com certeza um cidadão comum não vai entender muita nomenclatura do que a gente fala aqui. Infopem é o número hoje de um detento, né? De um São preso, as informações prisionais dele. Mas outra coisa que você falou assim, o perfil do detento também mudou, né? Mudou. Antigamente você não tinha tanto perigo de ficar muito próximo, às vezes até no meio do pátio com eles. Hoje o perfil criminológico nosso mudou. Então Sim. A gente não tem mais essa tranquilidade, podemos assim dizer, de ficar próximo a um preso, né? O perfil criminológico do preso, ele mudou muito porque hoje a gente tem um grande dificultador, que é a questão toxicológica, né? Porque na maioria das vezes os presos que nós temos dentro da unidade são presos dependentes químicos. E dependentes químicos de uso severo mesmo, de dependência de drogas pesadas, como crack, K9, que está aí agora, né, em voga aí no meio do sistema. Mas antigamente eu era usuário de álcool, né? Às vezes o cara que fumava uma maconha, cheirava uma cocaína, e aí o cara ia preso. E na maioria das vezes o crime o crime padrão da época mesmo era homicídio. Era homicídio e roubo. Tanto que a gente tinha o costume, né, de tratativa dos presos número, lá, 171, de chamar pelo 121. Artigo, né? Ou então de chamar ladrão, ô ladrão, ô ladrão, ô ladrão. Fazer hoje isso dá um processo. Hoje não pode. Mas a gente tinha esse costume, né? Era esse costume. Tanto que o preso chamava, eu sou polícia, e a gente chamava o ladrão. Isso daí era tanto por parte do agente penitenciário como da Polícia Civil, na carceragem, nas cadeias públicas, o tratamento era esse. E dentro dessa daí, a gente, né, eu comecei nesse processo a aprender a trabalhar mesmo na ponta, sem experiência nenhuma, aprendendo com os colegas, com os mais antigos, né? E tive o prazer de trabalhar com um cara que era de 1982, cara, pra você ter ideia. Nossa. Da antiga Cred Real, porque não existia. O serviço não era de uma secretaria. Você não tá entregando sua idade, não, né? Não. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com colegas de 82, cara. Que isso. Era uma empresa que chamava Cred Real, e essa empresa é como se fosse uma MGS hoje, sim, né? Sim. A prestadora de serviço do Estado, e ela contratava pessoas para poder trabalhar dentro das unidades prisionais. E essa Cred Real é que, de fato, gerenciava os guardas, né? Então, contratava pessoas assim, por exemplo, um lavrador de terra e tudo, e ele chegava e chamava ele para poder trabalhar dentro da cadeia. Na época, as unidades tinham aquele perfil mais agrícola, né?
uma cultura mais agrícola, até mesmo porque o perfil do preso era um perfil de preso, assim, pobre e de baixa renda e que se envolvia no crime ou por crimes contra a vida, crimes contra o costume, ou então crimes contra o patrimônio. Era esse o perfil que a gente tinha. Depois dessa apresentação e esse histórico aí, que com certeza não cabe aí, né? Não, a história do sistema não cabe aqui, né? Vamos começar do final. O que você tem a dizer aí do seu xará? Leonardo Badaró. O Leonardo Badaró é um cara que eu conheci ele em 2012. Ele era diretor de segurança do Hospital Judiciário, Jorge Vaz. Era um cara muito parceiro, muito proativo, né, lá. E de lá ele saiu, ele foi, salvo engano, ele foi ser diretor em Extrema. E de Extrema ele retornou para ser diretor de Congonhas. De Congonhas ele se tornou, acho que, salvo engano, diretor regional, né? E depois ele retornou ele veio para a secretaria, de fato, para a superintendência. Eu não me lembro qual, se foi a superintendência de gestão de vagas ou se foi uma superintendência de segurança, eu não me lembro qual superintendência que veio. Mas é uma pessoa, assim, que do período que eu tive de relacionamento com ele, é uma pessoa da mais autoestima, muito tranquilo, muito proativo no sentido de lidar com as causas do sistema, né? E sempre veio da base mesmo, de bater tranca. Eu tô te perguntando porque, assim, o pessoal, às vezes, o nosso pessoal mesmo, tem dificuldade de entender que quando um de nós, né, está em uma posição de chefia, as coisas não são tão simples quando você é um guarda comum. Exato. Não estou dizendo que a gente não tenha demandas que poderiam ter, vamos dizer assim, o pontapé inicial da nossa chefia. Mas, às vezes, eu acho que cobrar certas posições, a gente sabe que é um cargo comissionado, é um cargo político, de indicação, né? Político. É um cargo político. Então, e precisa que alguém, já vai até a minha crítica aqui, né? Assim, a gente precisa que alguém nosso esteja lá. Sim. Né? Ao contrário, até uma crítica que eu faço, nós temos hoje o nosso organograma institucional, pessoas que não são da nossa carreira. Né? A crítica que eu vou fazer, que ela é pública nas minhas redes sociais, nós temos um subsecretário, abaixo do secretário nosso, que é do Corpo de Bombeiros. Eu não vejo sentido nenhum, né? Que é o Coronel Estevam. Nada contra o profissionalismo dele. Sim. Mas eu acho que não deveria estar na minha pasta. Deveria ter alguém da minha carreira na minha pasta. Mas, enfim. Então, eu falo isso porque, às vezes, a gente cobra muito e não sabe como é que é estar lá, né? Uhum. No cargo de gestor, chefe, como o Badaró hoje é chefe de quase 20 mil servidores e mais de 180 unidades prisionais. Então, eu imagino, você já esteve na cidade administrativa e eu posso dizer que eu imagino que não deve ser fácil. Uma coisa que eu falo é o seguinte, primeiramente, toda instituição, ela amadurece por duas vias. A primeira é o decurso de tempo. Como exemplo, vamos usar exemplo da PRF. Então nós vamos rodar muito ainda, né? A PRF, ela amadureceu por decurso de tempo, mas talvez nem tanto. Eu fico muito satisfeito em ver, por exemplo, igual nos últimos certames que nós tivemos, a grande parte dos concursados que foram nomeados, pessoas com nível superior, com pós-graduação, com mestrado e até com doutorado, né, vindo para dentro da carreira. E isso agrega muito para uma coisa que nós precisamos de lutar para a nossa lei orgânica, que é o quê? O caráter de ingresso na carreira de nível superior. Porque o nosso nível é tecnólogo. Passou da hora. O nosso nível é tecnólogo. Nós somos técnicos de segurança prisional. Então, o nosso nível é tecnólogo. O que nós precisamos disso? Agora é formação. É você ter um tempo hábil para poder formar esse técnico de segurança prisional para que ele tenha competência e que tenha também condições de operar a atividade fim dele. E ele saiba se identificar dentro dos parâmetros da Constituição e dentro dos parâmetros da norma, no que ele deve fazer, para o que ele foi contratado pelo Estado para poder fazer. E ter autonomia
autonomia de ação para não ficar com essa amarra política, igual você bem colocou, né, subordinado a pessoas que são alheias à nossa realidade, que sequer conhecem a história da nossa instituição, né, e aí sem demérito nenhum, das pessoas que estão à frente, mas hoje você tem a segunda maior força de segurança do Estado e também do Brasil, né, e quando a gente pega cenário nacional, o sistema prisional, a polícia penal, ela já se tornou a segunda maior força de segurança, você tem a segunda maior força de segurança, que é regida, e aí na sua cadeia de gestão hierárquica, tanto administrativa quanto técnica, ela é gerida por uma pessoa que não é da pasta. E aí você tem um diretor-geral que veio da base, que veio galgando, que conhece a realidade, mas ele não tem o poder de quê? Desse instrumento que você tem na mão. Ele não tem o poder da caneta. Isso. De tomar as decisões finais, que são as decisões necessárias para poder alcançar o colega que está lá na ponta. E muitas das vezes ele é criticado por isso. É por isso que eu fiz a... Tô dando porrada no negócio aqui. Mal de guarda. Tudo que guarda com a mão destrói. É outro estigma, né? É outro estigma. Mas é por isso que eu fiz a ponderação. Sim. Para que nas nossas críticas a gente tenha uma sensatez de entender que muita coisa ela foge, vamos dizer assim, do poder hoje do Badaró, né? Isso. Que é o chefe do DEPEN hoje, da Polícia Penal. Nós vamos fazer um breakzinho rápido aqui, só para me falar, agradecer os nossos patrocinadores. Não seria possível a gente estar aqui hoje se não fosse os nossos patrocinadores que compraram esse projeto. Então eu quero agradecer aqui, em primeiro lugar, a MG Proteção Veicular 24 Horas, na pessoa do Amarildo. Então, se você quer ajudar esse projeto para continuar, eu te peço que faça contato, está aparecendo aqui, daqui a pouco o contato da MG, faça contato com a MG, faça sua proteção veicular com ele, você vai estar ajudando ele e, consequentemente, ajudando o nosso programa aqui de carcereiros. Também quero agradecer aqui a Bahia Diesel, é um colega empresário lá do norte de Minas, que mexe com a parte de mecânica diesel de veículos de transporte de valor. Então, se você puder, tá lá na região de Montes Claros, DDD 38, Janaúba, Januária, São Francisco, Francisco Sá, Jaíba, você tá para aquele lado ali. Manga, Ponteria, São João das Missões, isso, me ajuda a fazer a propaganda. Terra querida do coração. Procura a Bahia Diesel lá em Montes Claros, o proprietário é o Wender e você será muito bem atendido. Quero agradecer aqui, não mais especialmente, mas também o Vaz. É o nosso colega de farda, parceiro, tá aí enfrentando um monopólio na parte de equipamento militar e acessório. Então, você que entrou agora também, mas já é da nossa querida Polícia Penal há mais tempo, dá prioridade para o nosso colega, o Vaz lá, adquira os produtos lá com ele, você vai estar ajudando ele, né, a romper esse mercado e vai estar ajudando o canal também. E por fim, você está em Belo Horizonte, na região metropolitana, principalmente ali na região de Venda Nova. Você quer dar um toque especial para a sua festa de casamento, 15 anos, noivado, procura o buffet Rosales, na propriedade do Roberto. Tá passando aqui também o telefone dele. Você vai ter um custo-benefício e qualidade surpreendente. Então, obrigado você, obrigado aí os nossos parceiros. E, Caetano, nós vamos para um assunto agora, eu fiquei assim, muito surpreso, porque eu imagino que deve ter sido um assunto que te machucou muito na época, não sou dessa época, mas como eu te falei no nosso contato preliminar, a pecha parece que acompanha, né? Então, você chega, como os nossos colegas chegaram agora, eles vão ouvir. O principal motivo de eu ter te convidado, primeiro, você faz parte do chão que construiu o sistema. Você é uma das pessoas que eu queria honrar, né? Desculpe dessa forma, tocando numa ferida. Mas eu queria te honrar porque você e os colegas que estão atrás de você construíram o sistema. Hoje eu posso dizer que eu cheguei sentando na janela. Muitos estão sentando na janela. O pouco que você contou aí, e quem assistiu viu que não foi fácil o sistema chegar onde está hoje.
ter enfrentado a vaidade das instituições, de quem achou que era dono do sistema. Quantas pessoas, eu ouvi isso, que era dono do sistema prisional, achava que era dono. Tirar esses pré-donos, eu imagino como deve ter sido difícil. Então, você está aqui, você está representando toda a sua turma, que eu queria, né, honrar, e te agradecer por ter que tocar nesse assunto de novo, mas para dar um esclarecimento, tirar a dúvida de quem ouve. Infelizmente, a gente ouve, né? Quem é Leonardo Caetano? Ah, é o cara que ferrou com a nossa escala, bicho. E aí, eu posso dizer que a nossa equipe e eu ouvi de colegas que falam mal, infelizmente, e outros também falam bem, falam, não, esse negócio aí, desculpa a expressão aqui, foi empurrado para ele. Ele estava na pasta na época, e eu não sei se isso é verdadeiro, mas você vai falar, e você vai falar dentro das suas limitações também. Mas o que foi o 1466, cara? Que pecha é essa que você recebeu? É sua mesmo? Essa, como diz, essa conta é sua ou não? Ou fizeram a conta para você? O 1466, eles falam que quem pariu o Matheus que balance, né? Só que quem pariu o Matheus não quis balançar de jeito nenhum, né? Já até respondeu, ó. Já até respondeu. Só que quem pariu o Matheus não quis balançar, mas enfim. O 1466, ele surge em 2016, mas na verdade ele surge em 2016 através de um vídeo que eu gravei. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse assunto, mas eu vou fazer uma retrospectiva do que gerou esse 1466. O 1466, para quem não sabe, ele é um coeficiente que faz o cálculo do da carga horária a ser trabalhada durante o mês do policial penal. É um coeficiente que ele, erroneamente e equivocadamente, ao invés dele ser feito sobre a carga horária efetiva, ele é feita sobre plantões. Então não existe você fazer cálculo de banco de horas ou de carga horária em cima de plantões, porque plantão é variável. Lógico. Nenhum mês ele tem 30 dias, ele tem 4 semanas. O mês ele tem 30 dias, tem mês que tem 31 dias, tem mês que tem 28 dias, no mês tem 29 dias, no caso do ano bissexto, como foi esse ano nosso, né? Então, nenhum mês ele tem 4 semanas fechadas. E existia no conceito do sistema, e não existe isso escrito em local nenhum, de que a carga horária nossa era de 160 horas. E não existia isso. Então, quando foi em 2012... a Secretaria de Planejamento e Gestão, ela criou uma comissão. Eu falo isso porque eu ouvi falar e também busquei estudar a respeito disso, até mesmo para poder me defender, né? Eu tive que buscar estudar sobre isso. Então, em 2012, a Secretaria de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, ela cria uma resolução de número 9263, Essa resolução, ela foi uma resolução conjunta entre a Secretaria de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Estado e Defesa Social. E qual que era o objetivo dessa resolução? Trazer um esclarecimento sobre qual que seria a carga horária dos servidores lotados na Secretaria de Defesa Social à época, a SEDES. Qual que seria a carga horária deles? Isso em 2012. Quando eles pegam essa resolução, eles estipulam que a carga horária a ser cumprida pelos servidores da Secretaria de Defesa Social deverá ser de 40 horas semanais. Eles deverão cumprir o mínimo de 40 horas semanais. E o texto ele está expresso desse jeito. Não é tácito, é expresso, ele está escrito. Deverão cumprir o mínimo de 40 horas semanais. Tanto que até nos certames ainda está escrito dessa forma, cumprir o mínimo de 40 horas semanais. Só que está o mínimo, mas não tem o teto. Observa, veja bem, você tem um parâmetro de referência que é o mínimo, de 40 horas. Beleza, então para que eu faça jus a minha remuneração completa no final do mês, eu tenho que ter trabalhado 40 horas semanais no decorrer de toda a minha jornada mensal. Em todas as semanas, 40 horas semanais. O que a Secretaria de Planejamento e Gestão, em 2012, por causa de uma greve que nós fizemos em 2009, e aí os colegas que é mais das antigas vai lembrar dessa greve aí,
né? Eu não tava, mas eu lembro. Tomamos muito gás de pimenta, muito gás lacrimogêneo para cara fora, na porta da Dutra Ladeira lá. É né? mesmo? Os colegas que estiveram conosco lá na Dutra Ladeira vão lembrar disso. Né, colega nosso que foi preso injustamente, né, por um coronel da PMI, que eu não vou nem citar o nome dele, para poder não estragar o podcast. Mas deixar foi para outra preso. Convidada falar. Essa aí vai poder falar, eu não posso. Mas, enfim, foi preso injustamente de toda a mobilização que tinha ali, o cara que estava mais padrão, que estava mais tranquilo. A única coisa que ele fez, ele pegou uma plaquinha e colocou na plaquinha escrita assim, né? Por melhorias de salário e regulamentação da carga horária. Isso em 2009. E colocou essa plaquinha, colocou na mochila e colocou nas costas e ficou andando no meio do pessoal que estava fazendo a paralisação na porta da Dutra Ladeira. Encosta-se um grupo de viaturas, né, da Rotam e do batalhão de choque. Esse coronel desce para poder pegar um Pacris, vai em cima de quem? Justamente em cima do pobre coitado. O cara não tinha feito absolutamente nada. Amassaram o cara todinho e jogaram na traseira da viatura. E aí foi um salseiro, enfim, mas vamos voltar para a questão. Olha, essa é uma história que muitos aí não sabem. E eu tenho certeza que esse colega ele vai ver esse vídeo e vai lembrar desse dia. Foi um dia trágico. O que foi preso. Tá no sistema ainda? Com certeza ele deve estar no sistema ainda, porque ele era efetivo à época. Eu tenho certeza que ele está no sistema. Se ele não passou no concurso, ele não estiver na condição melhor, que eu espero que sim, você esteja aí de auditor na Receita Federal, meu irmão, ganhando salário de 20 pau. Era um cara safo, pô. Sabe? Então, assim, tão safo que na hora da mobilização ele estava agindo totalmente pacificamente e foi autuado ali de uma maneira totalmente arbitrária. Mas, enfim. Então, desde 2009, já havia uma militância dentro da carreira por regulamentação da carga horária, da nossa carga horária, porque havia extinguido o nosso plantão, que era 12 por 60, que era um plantão que nós tínhamos, que era 12 por 60, você trabalhava um plantão e descansava 2, e estipularam um plantão de 12 por 48, que eram os plantões que se tinham, ou então 12 por 36. E o máximo que se podia fazer era semana cheia e semana vazia. Eram os 2 plantões que se tinham. Sim. E isso nos trouxe um prejuízo muito grande. Então, a galera se revoltou bastante. E, somado a isso, teve também... Antigamente, nós recebíamos um vale alimentação, que chamava de Sodex. Sodex. Saudoso polêmico, Sodex. Saudoso Sodex. Então, nós recebíamos... Volta ou não? Tem que voltar, pô. Você acha que volta? Tem que voltar, mas tem que voltar como incorporação salarial. Pelo amor de Deus, gente, não vamos brigar por regalia. A gente tem que brigar por benefício salarial. Eu falo isso igual também. Auxílio fardamento. Galera, eu apanhei de chicote da tropa na época da mobilização pela campanha da recomposição salarial, né, de 2023, de 2022. A gente foi pra cima, vamos pra cima e tal, e vamos. Desse tempo nós ia falar sobre esse 2022, mas... O governador foi lá e simplesmente passou o mel na boca do pessoal e falou, não, nós vamos dar 4 auxílio fardamento aí. Chegou o ponto de colega ligar pra mim e falar assim, para que você tá demais, nós vamos perder 4 auxílio fardamento. Mas enfim, voltando. Não, só um detalhe. Eu penso, no meu cenário, no meu panorama político, isso foi uma briga entre um atual deputado, vai ser o nosso convidado também, sim, e Zema. Eu tenho certeza que foi uma rixa entre eles. Aí, para não atender a reivindicação deles, Zema falou, não, eu vou dar para os ativos aí, os que tá na ativa, mais 3 auxílios aí, eu calo a boca daquele parlamentar lá. Enfim. E calou. Mas calou por quê? Porque a tropa, infelizmente, aí foi aquilo que eu falei, são as 2 vias de amadurecimento. A primeira, por decurso de tempo e por maturidade e entendimento mesmo. E a segunda, por quê? Por fator trágico, que foi o que aconteceu com a Polícia 97. Militar. A Polícia Militar tem 248 anos de história. 248 ou 268? Não, acho que 248 anos de história. 248 anos de história. Mas ela só veio ser a polícia que ela é hoje, depois de 97. Precisou o Cabo Valério tomar um tiro na cabeça de uma arma disparada por um próprio colega, por um irmão de farda, você entendeu? Pra tropa poder acordar e falar assim, pô, nós estamos comendo da própria carne. E será que vai ter que acontecer isso na Polícia Penal para a gente poder começar a agir de forma que a gente vai trazer benefícios para nós, mas sem cortando o assunto aqui, voltando ao 1466? Isso já era uma demanda que era de 2009. E quais eram as pautas? A melhoria salarial, a regulamentação da carga horária e a volta do Sodex. Greve de 2009.
De 2009 até 2012 ficou aquela... Aí alguns colegas foram afastados, outros foram até demitidos, que eram do concurso de 2007, Mesmo? que eu creio que seja o concurso do seu irmão, que foram afastados, outros foram até demitidos por terem participado da greve. Sério? E depois eles voltaram com esse pessoal, conseguiram voltar. Quem era do contrato voltou e o pessoal que havia sido demitido, né, entrou na justiça e conseguiu retornar, né, porque houve de fato uma questão ali totalmente ilegal, um abuso, né, explícito. Então, quando esse pessoal eles retornam, continua, né, aquelas mobilizações todo ano, até que chegou em 2012 a CEPLAG, ela regulamenta, através da resolução 9362, a carga horária de 40 horas, o mínimo de 40 horas semanais. Mínimo de 40 horas semanais. O que a CEPLAG faz? Vai ter que cumprir o mínimo de 40 horas semanais. Só que nenhum mês tem 4 semanas. Então, criou a falsa ideia de que, não, o mês tem 4 semanas, então... 4 semanas vezes 40, 160. Então é 160 horas. Eu preciso de cumprir 160. Não, você precisa de cumprir 40 horas semanais. Só que quando você pega isso e joga no mês que tem 30, 31 ou no mês que tem 28, você fica devendo ou então você fica com um saldo de horas. Só que o Estado ele não te remunera por essas horas. Então, gerou-se o banco de horas. Só que para o Estado não ficar gerando banco de horas, ele estipula uma média de plantão de 172 horas. Sim. Que não estava regulamentada através dessa resolução 9362, de 172 horas. Veja bem, para quem estava querendo 160, foi empurrado goela abaixo sem ninguém perceber 172 horas. Mais 12 horas. Para quê? Para não ficar devendo nada para o Estado. Então, regulamentou-se de que o servidor deveria trabalhar 15 plantões no mês. E acima de 15 plantões ele ter folga. E isso daí começou, e aí de 2012 para cá foi guerra e sempre movimentação, tentando fazer greve, e o sindicato, né, às vezes meio apático, às vezes meio atuante, às vezes meio apático, às vezes meio atuante, até que chegou em 2016. Em 2016 eu estava na secretaria, eu estava na pasta da Diretoria de Segurança Interna, e tem muita gente que fala, porque o Caetano era subsecretário na época. O Caetano era superintendente. Gente, deixa eu falar para vocês, esse humilde ser humano que estamos falando aqui, né, nunca foi e nunca será. Nunca foi e nunca será subsecretário nem superintendente. Não, nunca será? Nunca será, porque eu não sou político. Ah, tá, entendi. Entendeu? Porque eu não sou político. Mas, enfim, talvez um dia que a gente tiver meritocracia dentro da nossa pasta, através de uma lei orgânica, quem sabe, né? E aí seria muito bom a gente ver um dos nossos, por meritocracia, está ocupando postos de comando, o que seria, de fato, justo. E direito, né? Mas, enfim, então eu estava na pasta da DSI. E nessa época, nós estávamos passando por um limbo administrativo, que nós ficamos quase 1 ano e meio sem subsecretário na pasta. Nós não tínhamos subsecretário em 2016. Nós ficamos do início de 2016 até quase início de 2017 sem subsecretário na pasta. E quem respondia era o secretário adjunto, o doutor Rodrigo Teixeira, que era um delegado de Polícia Federal. Ele que respondia pela subsecretaria de administração prisional. Eu fiz uma pesquisa. Nós já tivemos chefe, eu não sei se você vai lembrar, eu acho que vai conhecer tanta história. Eu fiz pesquisa e vi que nós já tivemos chefe que era advogado, bicho. Advogado já chefiou a nossa pasta. Exatamente, de escritório e de escritório criminal. É como que o advogado de escritório criminal vai tomar conta da pasta de segurança pública? Mas, enfim, questões políticas, isso, né? Sim. Mas aí o que acontece? 2016 inicia-se um movimento grevista. Um movimento paredista que ele inicia com 2 focos. Primeiro, a nomeação do pessoal do concurso de 2013, que estava demorando muito. Então, queria-se que terminasse a nomeação de fato desse pessoal, que já havia 2 anos que estava se arrastando, mas também a questão salarial, para poder fazer a paridade. Se eu não me engano, em 2016 acabou aquele programa que a Aécio iniciou, não é isso? Exatamente, foi aonde o quê? Foi a Anastasia que iniciou, que seriam
3 parcelas de reajuste. Aí terminou em 2015. Isso. E de 2015 para cá nós nunca mais tivemos recomposição das perdas inflacionárias. Deixa eu só fazer um corte rapidinho na sua fala e não perde aí não. É só pro pessoal que está nos assistindo aqui entender. Eu canso de falar isso e você, colega, tem que falar isso também pro cidadão. Não é aumento salarial. É recomposição de perdas inflacionárias. Inclusive, ele deve assistir, ou o assessor dele deve assistir. Governador, eu não vejo dificuldade de nós termos o reajuste pelo IPCA. Não vejo dificuldade, desde que pague o nosso retroativo. É simples. Você concorda ou não? É simples. Paga o nosso retroativo, que é a recomposição de 7 anos, está indo para 8. E aí, daqui para frente, o senhor dá o 4,62 ou o 3, que a previsão é 3,73. De acordo com o que for a previsão inflacionária. Porque aí, o assalariado, que ganha um salário mínimo, tem sempre anual, e nós vamos ter também anual. O que não dá agora é esquecer 8 anos para trás e querer que comece da agora para frente. Então, espero que haja uma sensibilidade aí, mas continuando. Mas, e aí, o que acontece? Nós estávamos com essa demanda, que era reivindicando a recomposição da perda inflacionária do exercício de 2016. Porque em 2016, como estava no governo do PT, ele declarou estado de calamidade financeira no Estado e aí deixou de fazer o repasse da União, os repasses da União, e declarou estado de calamidade financeira no Estado. Então não havia aumento de salário, não tinha concurso público, por isso a demora de nomeação do pessoal do certame de 2013. E a questão da carga horária, a efetivação da regulamentação da carga horária. Bom, aí começaram. E nisso, por uma pressão muito forte, que foi esse movimento, ele nasceu através de um movimento chamado Movimento Sem Bandeira. Movimento Sem Bandeira, esse movimento ele nasce dentro do Seresc Gamileira, salvo engano, ele nasce dentro do Seresc Gamileira, e foi um movimento sem bandeira, e ele começou a tomar conta do Estado. Porque o sindicato até então não havia abraçado a causa. Quando o sindicato vê que a coisa começou a tomar proporção, e as associações, e começou a juntar e tal e tudo, então o sindicato, de fato, ele toma a ponta e começa a querer negociar. E na época tinha um senhor que chamava-se, eu não me lembro o nome, mas o sobrenome dele era Calazans, que era responsável pela relação intersindical. Exatamente, que era responsável pela relação intersindical da CEPLAG, era o interlocutor, né, com as instituições e organizações sindicais e organizações paredistas. Então foram feitas diversas reuniões, a MASP, a MAF, o sindicato dos agentes penitenciários à época, outras associações, as próprias associações de fora que vinham para poder ajudar também, o próprio Sindipol também participou dessas reuniões com esse senhor Calazans. E a resposta era sempre a mesma. Olha, a recomposição por enquanto não tem jeito, porque o Estado tem calamidade financeira, e com relação à questão da escala de serviço de vocês, está sendo feito um estudo pela CEPLAG para poder adequar a questão da escala de vocês. E nisso ficou previsto de iniciar uma paralisação de 24 horas do sistema prisional, que iria iniciar na sexta-feira e iria até domingo. Falo 24 horas, mas na verdade seriam 36 horas. Mas a ideia era paralisar o quê? As visitas do sábado e também do domingo. E esse movimento, ele começou a tomar força e começou a ganhar proporção. Nisso, o secretário de Justiça, sempre secretário de Justiça, na época eu acho que já era Secretaria de Justiça, secretário de Justiça, ele chama... Esse é um nome difícil de falar, né? Como é que é isso? Não, esse não era da época da Secretaria de Administração Penitenciária, né? Foi criado um pouco depois. Mas o secretário de Justiça também era um delegado de Polícia Federal, até uma pessoa até muito acessível, muito sensato, sabe? Ele chama o pessoal da CEPLAG, mais o RH, né, do Subsecretaria de Inovação e Logística, da SULOG, e chama para poder verificar o que está acontecendo. E nisso, essa comissão da CEPLAG apresenta essa proposta de trabalho que já tinha sido feita em 2012. E eles falam o seguinte: não tem o que se definir. O que tem que se deixar claro para eles é que já existe uma resolução
de 2012 que trata a respeito da carga horária e não pode ser mudado, só pode ser mudado por decreto do governador. Se por acaso o governador fizer um decreto, ou então alterar a lei, né, da carreira. Só que a lei da carreira, ela fala que nós temos que cumprir 8 horas diárias. E aí, foi aonde que eu tentei explicar isso num vídeo que o sindicato pediu. O sindicato foi lá e falou assim, Caetano, eles estão soltando uma resolução aí que eles estão dividindo a carga horária por 14,66 plantões. Tem condições da gente... Então, na verdade, a conta já veio pronta, você só de foi 2012. explicar a operação. Se você pegar o vídeo ele existe, já faço questão, o cara começa a falar 14 minutos, eu falo, vou te mandar o vídeo pra você poder ver. Porque às vezes o cara, ele julga, mas ele nem nunca viu o vídeo. Ele nem nunca assistiu o vídeo. E no vídeo eu tô explicando. Porque os pessoal do sindicato estiveram lá, era uma quinta-feira, e para sexta-feira iniciar as paralisações, e o pessoal do sindicato chegou. Não tinha superintendente, que o superintendente morava em Juiz de Fora, já tinha ido embora para a terra dele. Não tinha subsecretário e tinha apenas o doutor Rodrigo Teixeira, que era um semideus que ficava no terceiro andar, né, que era impossível falar com ele. Então o sindicato saiu batendo em tudo quanto é porta. Ninguém atendia. E eu sempre permaneci depois do horário. E isso já devia ser umas 6h30 da tarde. Então o sindicato chegou lá e eu conheci, sempre tive um bom link com Anderson Bocão, com Adeilton nem tanto, mas com Anderson Bocão, com Daniel, né? Com o Leozinho, que era da época do Daniel Boi, que era da época do Daniel, que ajudou do sindicato. Com a gente na época do colega que morreu em Vespasiano lá. Pois é, então aí assim, aí eles chegaram lá e chorando as mágoas. Pô, Caetano, nós estamos tentando aqui falar com alguém aqui para a gente poder tentar verificar. O pessoal vai iniciar a paralisação, a categoria está cobrando da gente e tal, e não tem ninguém que manifeste e tal. Eu peguei e falei com eles, falei, gente, o que a gente precisa de falar com a categoria é o seguinte, nós temos que brigar para 160 horas semanais. Tem que fazer um documento estipulando que o não existe esse documento. Não existe. É 160 horas semanais. Ou cumprir o que está previsto na lei da carreira. A lei da carreira diz que é o quê? Que é 8 horas semanais. A 14.695 deverá cumprir 8 horas semanais. Ou em escala de plantão. Isso. Ou em escala de plantão. Se você o que não tem prejudica que na escala de plantão você tenha a sua hora extra. Exatamente. Né? Então o que você faz? Tem escala de plantão de 8 horas? Não, não tem. Eu tenho de 12, eu tenho de 24. Então o que você faz? Para você fazer a média mensal, você pega 8 horas, que é a fração do dia, e multiplica pela média de dias úteis do mês, que é 21 dias úteis. 8 vezes 21, 168. Pronto. Passa 8. Passa 8 horas. Então, ou seja, que vai pro banco. Você trabalha um mês, você trabalha 168 horas e fica 8 horas de banco de horas. No outro mês você trabalhou mais 168 horas, então você tem direito a uma folga. E fica o quê? Mais um resíduo de 4 horas para que você vá recompor. Então, esse resíduo, quando você pega o ciclo de janeiro até dezembro, dá a conta certinha para você poder ter 2 folgas em cada mês. Sim, exato. Se você fizer a conta dos 12 meses, você vai ver que no final dá 2 folgas em cada mês. Com o quê? Com um déficitzinho de 4 horas, que poderia ser acordado da seguinte forma. Essas 4 horas o servidor poderia pagar num plantão, num serviço extra, numa chamada geral, numa convocação e tal, enfim. Então, o que eu estava explicando para eles é isso. Ele falou assim, você faz um vídeo para a gente tentando explicar isso? Para a gente tentar explicar isso para a galera? Eu nunca tive medo, nunca me escondi debaixo da mesa, nunca eu falei, faço, não tem problema nenhum, não. Aí fomos para dentro da sala do superintendente de segurança, que era o Alan na época, sentei na mesa gravando, e na época tava o Anderson Bocão, tava o Daniel Boi, tava o Leozinho, tava mais uma galera de Teófilo Otoni, que tinha vindo também para poder participar das movimentações e tal e tudo. Peguei, sentei e comecei a iniciar o vídeo. Falei, gente, o 1466 é um coeficiente que foi criado para poder fazer o cálculo de horas a ser trabalhado no mês. Só que isso, infelizmente, não bate com o sistema que faz a gestão, que chama-se o quê? CISAP. Eu ainda falei assim, o sistema CISAP... Então, no vídeo, tá claro que você fala que o 14 não bate. Não bate. Não bate. Assim, isso é um coeficiente. Ou seja, essa conta, de novo, não era sua. E nem poderia ser, porque... Carga horária,
por lei, por decreto ou, emergencialmente, por resolução conjunta de 2 secretarias que rege sobre a pasta, que era o que já acontecia. Um mero diretor pé de China, você entendeu? De setorial, nunca que eu poderia criar uma carga horária. Eu não tinha competência para isso. Eu estaria cometendo crime, entendeu? Se eu tivesse... Basta o estudante de primeiro período de direito, ele vai estudar o princípio de hierarquia de normas, ele vai saber que, pela hierarquia das normas, você tem, primeiro, Constituição, depois você tem leis ordinárias e por aí vai, né? E até chegar embaixo, até chegar lá embaixo, lá no finalzinho, lá, você ter resoluções e portarias. Resoluções é para sanar uma demanda que existe. Emergencial. Então, enfim. Mas a carga horária, ela é criada o quê? Pela lei. E a lei já existia, que eram 8 horas. Então, eu falei, vocês têm que bater em cima da lei. Aí, bom, vamos lá para poder fazer o vídeo. Falei assim, é uma carga horária, é um coeficiente que ele não atende. Então, nós precisamos de trabalhar o quê? Nós precisamos trabalhar em cima das 2 folgas. É pegar o quê? Os 21 dias úteis, que dá 168 horas, somar essas horas com a do outro mês, que vai dar uma folga no mês e 2 folgas no outro. E quando fechar esse ciclo do ano, vão ser 2 folgas em cada mês. É um vídeo de 5 minutos e 40 segundos. Eu tenho isso gravado na minha mente. De 25 minutos e 40 segundos. Foi feito o vídeo, foi feita a divulgação e tal e tudo. Entrou o período da paralisação, a paralisação não deu certo, porque o Tribunal de Justiça, né, sempre o Tribunal de Justiça, ele decretou a ilegalidade da paralisação e arbitrou uma das maiores pena-multas que eu já vi na história Não foi essa também que ensejou a decisão do STF, não? Foi em 2017, proibindo, equiparando o sistema prisional à polícia, né? Exatamente, foi uma das. Então ele arbitrou a maior pena-multa da história, de R$500 mil por dia de paralisação. Por dia de paralisação. Como que você faz isso? O sindicato nosso não tem patrimônio para poder arcar com isso, né? Então, enfim, eu estou falando do sindicato nosso, mas eu não sou sindicalizado. Não sou sindicalizado, faço parte de associação. O que eu faço, eu vou no peito e na raça. Meto a cara e vou para dentro, né? E me fodo lá na frente, né? Igual aconteceu na recomposição aí, que eu gastei quase 20 mil de advogado. Sério? Para poder sair fora dos procedimentos preliminares. Mas, enfim, isso aí são os ônus da sua volta, hein? Não agendar são os ônus da carreira. Mas, enfim. Então, o vídeo rodou e aí rodou a paralisação, não deu certo. Quando foi na quarta-feira da semana subsequente, o presidente do tribunal, o desembargador presidente do tribunal, ele convoca uma reunião de conciliação entre a CEPLAG, as associações representativas de classe, né, que no caso seria o sindicato, mais os representantes da Secretaria de Defesa Social e da CEPLAG, para poder fazer o quê? Para poder fazer uma convergência em cima das demandas que estavam sendo apresentadas, que era a questão salarial, questão de carga horária. O que a CEPLAG faz? A CEPLAG desce com a resolução 9263, bota em cima do papel e fala, olha, o que dá para a gente poder fazer é oferecer os 14,66 plantões no mês. Se ele cumprir 14,66 plantões no mês, o que passar disso vai ser banco de horas. O sindicato que estava presente na reunião, e eu não estava presente na reunião, nessa reunião de conciliação do tribunal, o sindicato que estava presente, acredito que não se atentou às minúcias do documento que havia sido apresentado e fez o acordo com o... Colocaram um filho na sua conta e você não foi no dia da audiência de adoção. Não, na verdade eu não cruzei, né? Eu não cheguei nem a cruzar, né? Eu não cheguei nem a cruzar para poder falar assim, pô, até o filho é seu. Mas enfim, e aí teve essa questão e a partir daí, depois que o sindicato viu que o negócio deu merda, que eles tinham feito coisa errada, e aí eu não posso dizer que isso foi do sindicato, não. Eu sei que a coisa pipocou e o que rolou foi meu vídeo. E o vídeo começou aí, fizeram a edição no vídeo, fracionaram partes do vídeo e tal e tudo, e aí começou a lambada. Aí foi esse desgraçado aí que criou 1466, filho da puta. Foi o que eu ouvi, porque que era criação sua, né? Porque nunca bateu tranca, tava lá em cima lá e só fudeu a categoria. Você nunca bateu tranca, mas cortou um porrete no mato, né? Exatamente. Mas enfim, aí foi isso.
E aí nós vamos naquela máxima de Hitler, né? De Joseph Goebbels, né? Uma mentira contada 100 vezes eventualmente ela torna-se uma verdade. E aí acabou se tornando uma verdade fatídica que, para poder se livrar disso, vou te falar, meu irmão. Eu imagino. Ô, Caetano, você é um cara que não dá pra poder ficar só uma hora aqui, não. Tá, eu falei até demais. Né? Eu nem andei aqui muito, né? E nós vamos precisar ir pro final mesmo, pros finais. Eu vou selecionar aqui uma pergunta. Sim. Que pra mim eu julgo ser muito importante. Nós temos muitas outras, muitas. Eu queria saber sobre sua visão do sistema prisional para os próximos anos. Eu gostaria de saber sua opinião sobre essa proposição legislativa de vincular o sistema prisional brasileiro à União. Está sendo tramitada aí para a gente estar tudo vinculado à União. Queria saber como é que está hoje, né, depois dessa pecha toda, mas eu queria saber, Rogério Greco, como chefe da Sejusp, positivo ou negativo? Foi bom? Foi ruim? No início foi bom? Como é que... O doutor Rogério Greco, eu sou suspeito de poder falar dele, porque na minha monografia de Direito, eu utilizei, né, referências... Eu acho que não tem um acadêmico de Direito que não tenha lido ele, principalmente, né? Da parte penal, né? Ele que é um minimalista, né, da área penal. Então, do direito penal mínimo, né? Sim. Então, muitos lecionam baseado nas literaturas que ele apresenta, né? Na escola que ele apresenta dentro do direito penal. Então, sou suspeito de poder falar porque a minha monografia do curso de Direito, meu TCC, foi baseada em cima, né, de referências de livros que ele escreveu. Tivemos algumas diferenças e eu falo, quem sou eu na ordem do dia para poder ter diferença com o homem do calibre quem de sou Rogério eu também, Greco, eu né? tive também. Quem sou eu na ordem do dia? Mas eu fiz alguns questionamentos referente na época da questão da vacina, do tratamento desigual e desumano que estava sendo feito com a Polícia Penal, sim, porque a Polícia Militar já estava com quase 80% do seu efetivo vacinado, a Polícia Civil com 100%, os bombeiros com 100%, a Secretaria de Saúde com 100% vacinado e o nosso não tinha nem 20% vacinado e nem tinha previsão ainda de quantos que seriam vacinados. Então a gente foi para cima para poder buscar a vacinação, sendo que a gente trabalha num público de risco e estávamos totalmente expostos, não somente por parte dos presos, mas por parte dos familiares e também porque a gente também convivia no mundo externo. E houve um tratamento muito grosseiro, né? Vamos dizer assim, por parte dele referente a isso. E depois disso, a gente começou a andar novamente, né, na questão da vacina, até que ele começou a nos chamar de um bando de baderneiros, de doentes mentais, né? Essa cambada de mimimi, mimizento, né? E xingando pra caramba lá no negócio. Então, assim, eu acho que por questão de justiça e de auto... É o nosso chefe imediato, né? Então, assim, é aquela coisa, você chega dentro de casa e seu pai acaba com a sua raça, né? Ô, pai, o senhor tá falando de mim, mas então eu sou seu filho, eu sou sangue seu. Como é que faz? Né? Eu sou seu filho, sou sangue seu. Então, o senhor tá falando de mim, mas contrapartida, o senhor tá se auto-acusando. Mas, enfim, então, na época, fiz alguns vídeos, fiz alguns áudios, fazendo as minhas ponderações, sempre de forma objetiva, de forma respeitosa, né? Conciso, mas tivemos algumas diferenças, mas o que eu vejo nele é um excelente doutrinador, mas hoje a Polícia Penal, ela não comporta mais ficar subjugada, né, a um exercício político que não tenha, vamos dizer, geneticamente, uma carga de conhecimento que venha da origem da Polícia Penal. Nós temos que trabalhar, e aí eu falo para o colega da ponta, é o seguinte, nós temos que trabalhar a nossa lei orgânica. Isso. A nossa lei orgânica, todos os problemas que nós enfrentamos dentro da estrutura de Polícia Penal, eles se resumem em lei orgânica. Isso. Concordo 100%. Enquanto nós não tivermos a nossa lei orgânica estruturando a cadeia, desde o posto de comando, entendeu? Até o camarada que está entrando no concurso amanhã, infelizmente, todo o restante vão ser só mazelas e demandas sem soluções imediatas apresentadas. Eu concordo 100%.
Ó, você vai fazer um favor pra gente. Vai agendar uma nova data. Porque eu queria ouvir sobre a paralisação de 21 de fevereiro de 2022. Eu acho que não teve uma paralisação maior do que aquela. Aquilo foi fantástico, né, cara? Eu achei que ia. Maravilhoso. Eu achei que ia. Aquilo 70% dos manifestantes eram policiais penais. Eu achei que ia. Tenho minha visão de onde nós nos perdemos, mas quero ouvir sua visão depois, né? Quero ouvir também sobre essa briga aí do tabagismo dentro do sistema prisional também. Sim. Como é que é? Concordo, não concordo? A gente vai falar sobre isso também, tá? E vamos falar sobre como explicar, né, de novo, esse organograma deficitário da nossa instituição. Por que que não é um policial penal que está lá? E o que que falta? O que que você acha que falta para o policial penal? Eu, na minha humilde opinião, eu acho que é a nossa vez. Não tragicamente como teve em 97. Deus me livre, não quero algo desse nível. Mas eu acho que é a hora da Polícia Penal protagonizar o cenário. Eu acho que não tem, até mesmo porque somos a segunda maior instituição. Eu acho que nós tínhamos condições de chamar a atenção do governador de forma mais incisiva. Mexer no calcanhar de Aquiles dele. Mas queria muito te agradecer. Obrigado, eu que agradeço. Muito mesmo, por ter permitido tocar nesse assunto novamente. Espero que você aceite o nosso próximo convite de estar aqui com a gente. Tá aceito, novamente. Vai ser uma grande honra. E agradecer você que está nos dando audiência aí. Por favor, compartilha, ajuda a gente a engrandecer esse programa. Esse espaço aqui, ele é nosso, para a gente ter a liberdade de falar sobre a nossa carreira. E vai ser um prazer estar com você aqui toda quarta-feira. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós vamos estar aqui no programa Carcereiro. Obrigado, Fechado. Caetano. Um abraço, meu amigo. Satisfação, meu irmão. Valeu. Muito obrigado a vocês pela paciência aí. Eu sei que eu falo demais, mas é gostoso Não, mas demais. E bom. parabéns pelo programa. Obrigado.